vocês assistiram. Então, bom dia, né? De novo para todo mundo aí. Semana passada vocês assistiram algum Deixa a vídeo. gente abrir o vídeo, prof. Foi um dos vídeos mais lindos que eu já vi na minha vida, de verdade. Foi, eu falei pra professora, eu mandei um áudio até emocionado. Verdade, professora, muito Sim. bonito o vídeo. Beijo, cara, bonito. Sobre o vídeo. Professora, é muito lindo. É bem lindo aqueles vídeos. Principalmente o primeiro, né? Então, semana passada vocês Eu viram achei o... Sim. lá sobre a questão do desenvolvimento embrionário, né? E hoje a gente vai fazer, né, mais a parte teórica do vídeo que vocês viram semana passada, tá? Recebi aí os resumos da maioria dos alunos, tá? Mas algumas pessoas eu acho que não me mandaram ou não viram, esqueceram de fazer a atividade, que vai valer ponto, né? Aquela parte da nota do trabalho desse bimestre. Na verdade, desse trimestre, né? É porque outro lugar que eu trabalho é bimestre, esse aqui é trimestre, eu, às vezes me confundo. Então, eu já postei lá na escola web a questão aqueles slides do PowerPoint que eu sempre passo para vocês e uns mapas mentais que eu costumo fazer de partes que são importantes da gente saber, tá? Então, eu vou colocar aqui para projetar, tá? Só que eu tenho que voltar lá no primeiro slide. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão da embriologia e dos anexos embrionários, tá? O que é importante, né? Por que é importante essa questão da embriologia dos anexos embrionários, né? No caso das provas, isso aqui costuma ser cobrado na maioria dos vestibulares, coisas, né? Assuntos que estão ligados à embriologia e anexos embrionários, tá? E isso aqui também, né? A embriologia também é base para a gente entender certos assuntos que vocês vão ver na hora de estudar o reino animal, tá? Principalmente a evolução, né, dos invertebrados e dos vertebrados, algumas classificações que eles são colocados em grupos, tá? Então, isso aqui é uma parte também que a gente vai usar lá quando a gente tiver a disciplina, a parte da biologia que fala sobre os animais, sobre zoologia, tá? Então, uma coisa que é importante, né, que a gente pode observar aí, que nessas três figuras aqui... Eu vi o vídeo que você postou sobre zoologia. Sim, esses três embriões que a gente vê aqui, né, o primeiro é de um golfinho, o segundo é de um humano, né, e o terceiro é de uma ave. Se a gente reparar uma coisa aí, todos os três são bem parecidos, né? Tem coisas parecidas aí. Estão envolvidos por uma membrana, tem uma ligação aí de um cordão, tem uma coisa que liga a uma outra parte do corpo que eles estão, né? No caso do golfinho e dos humanos, eles têm um desenvolvimento dentro da barriga da mãe, né? E da ave já não é dentro da barriga da mãe. Eles vivem lá, eles vão se desenvolver dentro de um ovo. Então, são essas diferenças. E para isso, eles precisam ter... Professora... Fala, Isaac. E aí, para essas aves, uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida. Por elas se desenvolverem fora do útero materno, elas precisam ter mais vitelo, não é? Sim, essa é uma diferença básica, né, entre os organismos que são gerados, né, dentro da barriga da mãe e os outros que são gerados fora da barriga da mãe. É a quantidade de O vitelo. que seria vitelo? O vitelo é a substância nutritiva, né? A substância nutritiva que vai nutrir o embrião aí até ele, né? Até ele virar um jovenzinho, né? Até ele nascer, vamos colocar assim, tá? Por que os placentários, né? Quem se desenvolve, que tem a placenta, não precisa de tanto vitelo? Porque eles absorvem o alimento diretamente do corpo da mãe, pelo cordão umbilical, tá? Que a gente vai ver hoje. E uma coisa que é importante também, gente, a gente reparar aí, que a gente vai ver essa formação em todos os embriões da mesma parte, né? Todo mundo vai ter uma cabeça, um corpo e os membros, né? Alguns vão ter cauda, né? Como o caso dos golfinhos e das aves, lá a gente repara uma cauda. A cauda das aves é um pouco menor, né? As de outros animais, a cauda é um pouco maior. Então, a gente sempre tem essa mesma formação, tá? E a embriologia, ela é também uma disciplina importante quando a gente fala sobre a questão de entender a evolução dos organismos, né? Igual no caso dessa figura aqui, a gente tem de um peixe, né? De uma salamandra, de uma tartaruga, de um outro animal
deve ser uma ave, provavelmente pelo pé, e aqui são alguns mamíferos, esses últimos 4, que a gente olha aqui, ó, tá? Que pode ser um porquinho, um cachorro e um humano. E se a gente reparar essa linha aqui da fase 1 do embrião, da fase 2 e da fase 3, vamos colocar assim, o desenvolvimento é muito parecido, né? E isso aqui também é usado quando a gente estuda evolução, né? Então, o pessoal que trabalha com evolução, de como é que a vida foi gerada na Terra, como é que foi evoluindo as espécies, o pessoal usa muito também essa questão da embriologia, de comparar um embrião de uma espécie com a outra, né? Para tentar entender quem foi o ancestral comum dessas espécies, tá? Isso é só uma curiosidade. Lógico que quando a gente olha aqui o peixe, a salamandra, a tartaruga e os outros animais, a gente vê que vão formando né, os tecidos aí que vão sendo formados vão formando outras partes que, por exemplo, nós humanos, a gente não tem a carapaça da tartaruga, tá? Mas, se a gente reparar, todo mundo vai ter olho, vai ter um bico ou uma boca, vai ter a cauda, vai ter a formação da coluna vertebral, se a gente estiver falando de vertebrados, né? Então, a embriologia é uma disciplina muito usada, né, para entender essa questão da evolução das espécies aí na Terra, tá? E o que entra, né, a reprodução aí nessa história, né? A reprodução basicamente serve para uma espécie se perpetuar no ambiente, né, e também para transmitir as características entre as gerações, de uma geração para outra, né? Dentro da reprodução, a gente tem aí 2 tipos de reprodução. Aquela que a gente chama de assexuada e assexuada, tá? O que significa assexuada? A reprodução assexuada é aquela onde não há troca de gametas, né? O indivíduo, ele pega uma parte do corpo dele lá e forma um outro indivíduo igual a ele. Então, aqui eu não tenho troca de gametas e eu também não tenho troca de material genético. Então, eu faço uma cópia. A reprodução assexuada, ela pode ser entendida como uma cópia. Estou fazendo uma cópia de mim mesmo, tá? Tipos de reprodução assexuada que a gente tem, por exemplo, brotamento, principalmente de indivíduos que são sexos. É um clone, né, prof? É um clone de si mesmo, né? E brotamento... Tipo a divisão binária de bactérias? Tipo a divisão binária de bactérias. É uma reprodução assexuada, porque ali não teve troca de gameta, né? Brotamento, então, indivíduos que, por exemplo, que são sésseis, que são fixos no fundo do mar, né? Como as esponjas, que vocês devem começar a ver isso aí daqui a pouco. Não sei se vocês já estão vendo esses reinos. Estão vendo esses reinos com a Bianca? Ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Não, então, a gente tá vendo... Tá no reino fungi. Fungos. Tá, vocês já estão vendo o fungi. Tá. Mas lá nos fungos também tem brotamento, né? Eles podem liberar uma parte e ter brotamento. Então, essa parte... Os esporos já têm uma troca de... Não, na verdade é porque eles têm um desenvolvimento diferente. A reprodução deles é sexuada e assexuada. Então, o brotamento é um tipo de reprodução assexuada, né? Que as esponjas fazem, as águas vivas do mar também fazem e outros indivíduos também fazem, tá? E um outro tipo de reprodução assexuada que é muito interessante acontece entre os escorpiões. Esses escorpiões que Professor. Oi. O prof, travou um pouco. Travou um pouco? Um pouco, Travou, não sei se alguém já reparou, né? Se alguém já viu um escorpião amarelo em casa aqui em Resende. Já viram? Quem mora, por exemplo, no Ipiranga já deve ter visto um escorpião, que tem muito escorpião no Ipiranga. Eu já Eu estou escutando cortado. Professora, você está escutando? É porque você saiu nada pra gente aqui. Saiu nada. Saiu nada pra gente. Cortou muito. Tá, vamos voltar. Cortou muito. Então, voltando. Então, vamos voltar. Vamos voltar, né? Então, a gente tem aí a reprodução assexuada e sexuada. Essa parte vocês ouviram, sim? Na reprodução assexuada, a gente tem uma cópia. E na reprodução sexuada, Isso a gente vai ter troca de gametas, né? Um tipo de reprodução assexuada que a gente tem é o que a gente chama de brotamento, né? O indivíduo tira se desenvolve uma parte dele e essa parte vai formar um novo indivíduo, tá? Como a Bruna disse, a divisão binária das bactérias também é uma reprodução assexuada, tá? E outras divisões que a gente tem. Tem uma outra divisão que é muito interessante, que acontece com os escorpiões que ocorrem aqui nessa região, aquele escorpião amarelo, tá?
que as fêmeas fazem um processo de paternogênese, que partes do dorso dela se transformam em novos indivíduos, tá? Então, às vezes depois eu vou procurar uma foto para mostrar para vocês, ela consegue se reproduzir sem a presença do macho, tá? Então, por isso que às vezes é tão difícil o controle daqueles escorpiões que ocorrem aqui em Resende. Porque como ela não precisa do macho, ela mesmo tira, né, o dorso, as células do dorso se dividem e formam novos indivíduos, tá? E a reprodução sexuada, que é o que nos interessa na aula de embriologia, né? Porque vai ter a troca de gametas e vai haver a formação de um novo indivíduo com processos de divisão celular, tá? Dentro da reprodução também, uma outra parte que é importante a gente saber, que existem indivíduos que vão ter fecundação externa e outros indivíduos que vão ter fecundação interna, tá? O que acontece na fecundação externa? Espermatozoide e óvulo vão se encontrar no ambiente. Então, essa fecundação não vai acontecer dentro do corpo da fêmea, tá? E a fecundação interna, o óvulo e o espermatozoide vão se encontrar dentro do corpo da fêmea, tá? Então, quem tem fecundação externa? Sapo, tá? Os anfíbios têm fecundação externa. E fecundação interna, as aves e os mamíferos, tá? Tô ouvindo uma voz longe. Cortou agora, não, né? E quando acontece a fecundação, há a formação do zigoto. Então, o que é o zigoto? A junção do espermatozoide com o óvulo. Tudo bem até aí, gente? Sim, Bruninha? Tá. Então, vamos lá. Então, o desenvolvimento embrionário vai acontecer quando? Né? Quando esse zigoto vai se transformar em embrião, né? Então, quando houve a junção ali do espermatozoide com o óvulo, começou uma divisão, eles começaram a trocar material genético. Fala, Bruno. Você falou que o zigoto é o óvulo, mas o quê? Mais o espermatozoide. Tá. Então, aquelas duas células lá, que eram haploides, vão formar um indivíduo diploide, que é o embrião, né? Então, o zigoto, ele é a união lá do N com N para formar 2N. Lembram disso lá da aula de mitose e meiose? Sim. Sim, então beleza. Depois de tanto sofrer, tá marcado. Depois de tanto sofrer, a gente absorveu. Então, continuando. E para esse zigoto, né, que se transformou em embrião, chegar, né, ao nascimento, né, ao desenvolvimento lá de um serzinho, ele vai passar por 3 etapas, tá? Então, essas células, esses cromossomos lá que vieram 23 do pai, se a gente estiver falando dos humanos, e 23 da mãe, e formaram o indivíduo 46, ele vai passar por etapas para formar esse corpinho que nós temos, tá? Quais são essas etapas? A segmentação, a gastrulação e a organogênese, tá? Então, o desenvolvimento embrionário, até, né, lá desde a formação do embrião até chegar no bebezinho, eu vou passar por essas 3 etapas. Todos nós aqui passamos por essas 3 etapas para estarmos aqui hoje, tá? E a segmentação, né? A segmentação, em alguns livros, em algumas provas também, ele também é chamado de clivagem, tá? Então, pode ser segmentação ou clivagem. O que significa essa segmentação? Justamente a divisão celular do zigoto, né? Então, vai começar a ter a divisão das células para formar o indivíduo que vai sair lá pronto na organogênese, tá? Então, essa clivagem vai acontecer uma série de mitoses, né? Então, aqui, a meiose acontece lá na célula reprodutiva que a gente já viu, né? Aqui vão acontecer mitoses. Então, essas células, elas vão se dividir, vão ficar se dividindo, o material genético que veio lá do pai e da mãe começou a formar células, essas células começaram a se dividir, tá? E as 2 primeiras células que se formam são as 2 células filhas, tá? Que é o blastômero. Opa, que eu acho que saiu aqui da apresentação, meu Deus. Que são diploides, né, professora? Que são diploides, tá? Aqui já juntou o zigoto já é um indivíduo diploide, né? Porque ele já juntou o N lá do pai com o N da mãe. Então, ele já é 2N, tá? Sim. Uhum. E na segmentação, essas células vão se dividir e formar o que a gente chama de células tronco embrionárias, que são aquelas células que são potentes. Fala, Bruna.
Nessas células tronco embrionárias, são elas que vão fazer o estudo, tipo, elas não são especializadas ainda. Não. Elas são o blastoma. Elas vão ser capazes de transformar em qualquer tipo celular, não é? Sim, elas são capazes de transformar em todos os tipos celulares. Mas é nessa fase que ocorre estudo com essas células? É nessa fase que ocorre o estudo com essas células. Então, quem cultiva lá embrião para estudar a célula tronco embrionária, vai trabalhar com elas nesse processo de segmentação. Vai fazer a junção do espermatozoide com o óvulo para formar um embrião até a segmentação. Então, as células que a gente usa, né, nos estudos aí para fazer novos órgãos, para fazer terapia gênica, essas células tronco de um embrião que está nessa fase de segmentação. Um bebê in vitro. Ô, professora. Oi. Eles também têm feito, tipo, quando a mulher tá grávida, eles pegam as células tronco que geralmente ficam no cordão umbilical, eles congelam para caso a criança um dia tenha algum problema de alguma doença, leucemia, alguma coisa assim, eles utilizam para fazer isso, para ajudar no tratamento. Porque o cordão umbilical ainda é rico nessas células, por isso que ele é congelado, tá? Fala. Às vezes até a placenta mesmo. Oi, Isaac. Posso falar, professor? Pode. Aqui, as células tronco embrionárias não seriam a mesma coisa que os blastômeros? Blastômeros? Sim, elas são blastômeros. Tá bom. Tá bom? Ok. Então, na segmentação, as células vão se dividindo, vão formando aí essas células que vão formar qualquer tipo, que vão se especializar depois, né? E a gente vai chegar em 2 estágios finais, tá? Que é a mórula, que é essa bola, ela tá compacta de células, tá? E depois ela vai sofrer uma outra divisão, aonde ela vai formar a blástula, que é oca, tá? Então, a mórula e a blástula são aí o penúltimo e o último estágio da segmentação, tá? Professora, fala, Lívia. A mórula é a última fase antes dessas divisões celulares saírem da blástula, correto? Sim, sim. Mas, prof, porque tanto que depois a blástula fica oca, né? Sim, porque ela vai se dividindo para formar a blástula. Fala, Bruna. Mas ocorre a bipolia depois, não ocorre? Ocorre, mas isso já é lá na gastrulação, tá? Ah, tá. Quando ela forma, que ela vai se diferenciar lá nos 2 tecidos ou nos 3 tecidos, tá? Nos folhetos embrionários, nos folhetos germinativos, tá? O que acontece aqui também na segmentação? Na segmentação, há a formação do vitelo, tá? Que é a substância de reserva que a gente viu lá quando a gente mostrou o ovo lá da galinha, tá? O vitelo vai ser variável para cada espécie a quantidade que eu tenho de vitelo, tá? Então, por exemplo, para aves eu vou ter um ovo com muito vitelo, para mamíferos que são placentários eu não vou ter quase vitelo nenhum, tá? Vou ter pouquíssimo, né? Só lá na primeira fase do embrião, tá? E essa quantidade de vitelo vai fazer a classificação dos tipos de ovos que eu posso ter, tá? Que nos nossos livros aí são essas 4 divisões: oligolécitos, telolécitos, heterolécitos e centrolécitos, tá? Que são classificados de acordo com o tipo, com a quantidade de vitelo que eu tenho, tá? Em relação também a essa divisão que vai acontecer aí na segmentação, eu posso ter esse desenvolvimento do ovo, né? Dessa forma holoblástica ou meroblástica, tá? Que a gente vai ver figurinhas agora para frente para entender isso, tá? Então vamos lá. Professor. Fala, Isaac. Uma coisa que eu estava em dúvida quando eu estava estudando é sobre essa questão dos 4 tipos de ovos. É uma coisa muito importante a gente saber o que cada um deles é, a quantidade certinha de vitelo, o motivo de cada um ter tal quantidade. Um pouco sim, Isaac, porque tem muita questão de prova que pergunta essa diferença dos ovos. Tá? Até os exercícios da apostila de vocês e de algumas provas que eu andei procurando mais modernas aí, mais modernas que eu digo, né, de recentes, elas têm uma questão dessa dos ovos, tá? Mas a gente conseguir guardar que tipo de bicho que tem cada ovo, a gente consegue... eu tentei fazer isso. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Okay. Então, isso a gente já viu, né? Então, tem a formação lá do zigoto, quando eu junto o N da mãe com o N do pai, vai passar pelas clivagens, por essas divisões celulares, pelas mitoses.
vai haver a formação da mórula, que eu vejo aí, que é uma massa compacta de células, tá? E depois a formação da blástula, né? Ou do blastocisto, que quando essas células já estão organizadas aí, né? E eu tenho uma bolinha, vamos colocar oca, né? Justamente porque nessa fase aqui do blastocisto, gente, o corpo que vai ser formado já vai estar... as células vão se agrupar de um modo que elas vão formar a cabeça, a cauda, o tubo nervoso, o tubo digestivo, então elas já vão aí se reorganizando nessa bolinha, tá? Então, a relação do tipo de ovo, né? Então, os ovos oligolécitos são aqueles ovos que a gente coloca que eles têm pouco vitelo, tá? E eu vou ter uma segmentação total igual. Então, eu vou ter aí uma divisão holoblástica, né? Tem um ovo oligolécico holoblástico, tá? Quem possui aí ovos oligolécitos, que são esses ovos com pouco vitelo? Os mamíferos placentários, então os mamíferos que têm placenta, tá? E alguns invertebrados, como é o caso dos equinodermas, que é o caso da estrela do mar, tá? Que são aí os invertebrados com mais complexidade de corporal, tá? Que tem aí um ovo no com caso, pouco vitelo. Fala, Bruna. Células oligocélitos seria, por exemplo, os seres humanos, que são mamíferos placentários? Sim, nós seres humanos somos mamíferos placentários, tá? Cachorro, gato, porco, bovinos, né? Ovinos, caprinos, humanos, todo mundo somos mamíferos placentários, tá? E os equinodermatas, os equinodermas, as estrelas do mar lá, os pepinos do mar, têm também ovos oligolécitos, tá? Quem tem ovos heterolécitos, né? São ovos que contêm uma quantidade mediana de vitelo, né? Ele tem uma distribuição heterogênea de vitelo dentro do ovo, tá? Que são os anfíbios, tá? Sapos, rãs e pererecas, tá? Então, são ovos que se desenvolvem na água ou no lugar úmido, então não tem um desenvolvimento interno, então esse ovo precisa ter uma quantidade de vitelo razoável para que esse indivíduo consiga se desenvolver no ambiente, tá? Ovos telolécitos são aqueles que possuem muito vitelo. Professora. Tá? Oi. Aquela parte da reprodução externa dos anfíbios, por exemplo, que se reproduzem no mar, tem algum porquê? Tipo, foi reprodução, seleção natural, evolução, alguma coisa assim? Na verdade, foi uma evolução, né? Na verdade, a gente sabe que a vida começou, né? As teorias que a gente tem sobre a evolução da vida é que a vida começou na água, né? Então, esses indivíduos como nós, que fazemos, né? Conseguimos ter reprodução interna, a gente tem uma série de adaptações para isso, para não depender da água, né? Os anfíbios ainda dependem da água para parte da sua vida, tá bom? Porque eu fico pensando, porque os anfíbios, os sapos e tal, eles não necessariamente precisam viver na água. Não, eles estão, a gente pode colocar que eles estão aí numa fase de transição, né? Eles precisam da água para certas coisas, mas eles não precisam da água para outras coisas, né? Mas eles não estão longe da água. Ô, professora, mas para se desenvolver precisa da água, né? Para se desenvolver. Então, quando eles vão se desenvolver, eles precisam da água, não? Sim. E quando eles vão fazer a transformação de girino para sapo mesmo? Uhum. A parte da reprodução ainda, os anfíbios, né, precisam da água, tá? Nas passadas evolutivas deles aí, tá? Ainda precisa da água. Mas então os anfíbios são os seres vivos mais antigos do... Você não vai vir aqui para poder comer ovo? Eles não são necessariamente os mais antigos, tá? Mas eles têm aí mais tempo que nós na face da Terra, com certeza. Tá? Então a teoria da evolução começa nos anfíbios. Sim, um ramo de pensamento é dos anfíbios serem mais antigos que nós humanos, mas eles são